O vídeo de hoje eu vou falar sobre o encontro, que seria logo após a morte do animal, né, do cão ou do gato, aquele encontro, aquela sensação que a pessoa tem de que viu o animal num determinado ponto da casa. Então, o vídeo de hoje é sobre isso e antes da gente começar, já deixa aí o seu like e já se inscreve. Bom, isso é muito comum, tá? É mais comum do que você imagina e é mais fácil isso acontecer quando você está sonhando, tá? Quando você for dormir, isso é mais fácil de acontecer. Por quê? Vamos falar dos cães, ok? Que é a minha vivência mais próxima. Eu já tive vários gatos, eu tive uma época da minha vida que eu tive 13 gatos de uma vez só. Tenho gato ainda hoje, mas a minha vivência maior é com os cães. As minhas experiências maiores foram através dos cães, porque a quantidade de cães que eu tive foram bem maiores do que as de gato. Ou não que seja maior, mas eu acredito que os meus cães duraram, mas tiveram um tempo de vida mais longo que os meus gatos, então por isso que a minha experiência com eles foi de maior número do que com os gatos, ok? Então, pensando nos cães, né? Vocês já observaram que os cães sonham? Então, quando você vê um cachorro deitado e ele tá dormindo e aí ele começa a gesticular as patas, começa a emitir som, ele está sonhando. Então, se o cachorro sonha e você, quando dorme, algumas vezes sonha, então quer dizer que vocês dois sonham, certo? E existe um lugar, né? Um nível, um lugar onde os sonhos se encontram. Então, quando a gente sonha, quer dizer que nós fomos para outra dimensão, certo? O nosso corpo repousou aqui, mas a nossa alma está em outra, o nosso espírito, né? Está em outra dimensão. E com o cachorro a mesma coisa. Então, quando ele está sonhando, ele foi para outra dimensão. O corpo dele permanece aqui, mas ele está em outra dimensão. Então, por isso é muito comum as pessoas terem relatos de sonho com os cães, né? Quando ela tem algum cachorro que ela é muito próxima, muito ligada, e ela comenta, eu sonhei com o meu cachorro e foi assim, assim, assado. Então, por isso é muito comum a comunicação ser através do sonho, porque é um local onde nós nos encontramos, ok? Então, o que acontece? A forma mais simples de comunicação é essa, é através dos sonhos, mas podem existir outras formas, certo? Então, essa forma do sonho, o que vai acontecer nesse sonho? Você vai acordar com uma sensação de que é um sonho tão real, que você passa a ficar na dúvida. Foi um sonho ou não foi? Porque é muito rico de detalhes, você está tão presente ali naquele sonho, você identifica e lembra com tanta clareza que você passa a se questionar. Então, esse tipo de sonho realmente é um encontro, ok? Qual outra forma desse encontro acontecer? Esse encontro pode acontecer, de repente, você está ali dormindo e aí você está naquele momento que você não está nem acordado nem dormindo, você consegue ter um pouco de sensibilidade, né, de algumas percepções, mas você não está desperto. E aí você pode sentir o peso do seu animal no seu corpo, tá? Ele caminhar por cima de você, deitar do seu lado, isso acontece, você pode sentir isso. Então você sente, né? Você sente o corpo dele, você sente esse peso. É uma forma de você estar se encontrando com ele, ok? Uma outra forma, você sentir o cheiro dele. Então, quando você está nesse momento de nem acordado, nem dormir, você sabe que você está ali dormindo, mas você tem uma certa percepção, né? Você pode sentir o cheiro dele, porque é muito comum, às vezes tem
cachorrinho que tem um cheiro específico, ou até mesmo de um determinado perfume. Às vezes um cachorro usa sempre aquele perfuminho, o cheirinho do banho dele, sabe? Então isso pode ser uma identificação sua com ele, sim, pode ser algo bem marcante, né? Na característica dele, o cheiro dele. Então você pode sentir esse cheiro, ok? Você pode, assim, o menos comum, o mais raro, já aconteceu comigo, aconteceram com 2 cães meu. Não, 3, não, já aconteceu algumas vezes. É você escutar a voz do animal, tá? Mas fala assim, mas como? O cachorro não fala, ele late, né? Mas o que acontece? Existe uma comunicação, certo? Então, você tem que estar num nível tão elevado, mas tão elevado que você consegue entender em voz, né? Só que para você entender, vai chegar para você numa voz normal, vai chegar numa voz, mas uma voz que você nunca escutou, tá? Não é uma voz conhecida, não é a voz de um parente seu, não. É uma voz que você nunca escutou, mas é uma fala, né? Numa língua que você conhece, na língua, né, em português, é uma fala. A única coisa que é uma voz que você nunca escutou, é uma voz única. E essa voz vai falar com você e você sabe que é o seu animal falando com você. Então, isso pode ser muito rápido, como não, tá? Então, a primeira vez que eu escutei uma cachorrinha minha, né? Ela já tinha falecido há muito tempo, mas eu não tinha perdido ainda o contato com ela. E aí, uma vez eu lembro bem nítido, eu estava ali no quarto, então estava nessa de dormir, acordar, e aí eu estava deitada, ela estava no quarto, na lateral da cama, sentadinha ali, e aí ela me chamou, Simone. E aí na hora que ela me chamou, aí eu acordei, né? Eu acordei e automaticamente já comecei a procurar ela pelo quarto e falei, nossa, a Tamira estava aqui, ela me chamou, eu escutei a voz. Sabe quando você fica meio pirada? Eu escutei a voz dela, tenho certeza, era ela. Mas como eu escutei a voz dela, esse cachorro não fala, mas era a voz dela. Então eu fiquei nesse transe e eu tinha certeza, porque daí conforme eu escutei a voz dela, eu estava vendo ela na minha mente, né? E aí eu acordei com o som, né? Na hora que eu escutei o som, que eu despertei. Então essa foi a primeira vez que eu tive essa percepção e foi bem assim, eu fiquei bastante emocionada porque eu fiquei muito feliz de escutar, dela me chamar, de eu escutar a voz dela, né? Foi bem interessante. Então essa foi a minha primeira experiência. E aí eu tive uma outra experiência que eu recebi uma música de uma cachorra minha, que é o que aconteceu. Essa história, ela está aqui no meu livro, tá? Os Cães e a Espiritualidade. E aí o que acontece? Eu vou resumir aqui para vocês. Eu já havia recebido várias mensagens dessa minha cachorra. E assim, muitas vezes quando você recebe essas mensagens, muitas vezes você não entende de onde está vindo, o que significa. Mas no meu caso, como isso sempre acontece comigo, eu já tenho o hábito de anotar, eu não esqueço, eu sempre estou antenada a isso, porque isso faz parte da minha rotina. Então, nessa época, eu tinha notado algumas percepções, algumas coisas que tinham vindo na minha mente. Então, eu havia anotado num caderno uma frase e eu tive um sonho com essa minha cachorra. E aí, por quê? Porque a forma mais simples de comunicação é o sonho, né? O que aconteceu? Eu sonhei que ela... na verdade, assim, o que aconteceu? Eu escutei ela raspar a porta. Porque aqui na minha casa tem uma despensa na sala, que são... você tá na sala, tem uma porta que é o banheiro e uma porta que é a despensa, né? Então, você tá na sala, são 2 portas, ninguém sabe o que significa aquilo. E aí, como essa despensa ela é muito grande, automaticamente quando a gente entra na despensa para pegar alguma coisa, os cachorros entram atrás, porque, né, são atraídos pelo cheiro, eles sabem que lá tem um monte de coisa gostosa para comer, então é comum elas entrarem tudo na despensa atrás da gente e depois a gente sair. Mas automaticamente
uma sempre fica presa na despensa, né? Seja por golpe delas, né, se esconder e ficar presa na despensa de propósito, ou da gente acabar esquecendo, porque como são várias, tipo, a gente sai, vai saindo toda a mais lerda, ficar para trás e ficar fechada na despensa. Então isso é algo que acontece. E elas têm o hábito de quem ficou presa na despensa de raspar a pata ali na porta até esperar alguém aparecer para abrir essa porta. E aí eu me recordo, né, que eu estava ali dormindo e eu escutei raspar a porta e isso tudo em sonho. Eu escutei alguma patinha ali raspando a porta da despensa e aí eu desço para abrir a porta da despensa e a hora que eu abro a porta da despensa, eu vejo essa minha cachorra Duda, ela sai da despensa, mas isso já fazia uns 2 anos que ela havia morrido. E aí ela sai da despensa e aí a hora que eu a vejo, aí me dá uma palpitação no coração e eu acordo, né? O meu próprio, o que acontece no meu corpo que me desperta, né? Então meu coração dispara quando eu tenho contato e aí eu despertei, só que conforme eu acordei, ok, aí eu, né, fiquei meio tomada pelaquela emoção, voltei a dormir. E aí, quando amanheceu o dia que eu acordei, veio uma frase na minha cabeça, né? Veio uma frase na minha cabeça, eu automaticamente já levantei, anotei num caderno, mas também junto com essa frase veio uma percepção, que aí foi algo que eu fui fazer, que eu havia entendido que era, mas anotei essa frase. Ok. E aí, passaram-se, sei lá, quase 1 ano. Passou um bom tempo, não sei exatamente quanto tempo foi, que eu teve alguns acontecimentos comigo que eu percebi que tinha sido essa minha cachorra que preparou tudo aquilo que aconteceu, né? E assim, esses acontecimentos foram assim, pessoas, né, falarem coisas pra mim, aconteceu como que eu posso dizer, uma homenagem pra mim. Então, mas sabe quando você percebe que tá tudo voltado a coisa com ela, né? Aí mais o sonho, e aí eu tive outros sonhos com ela, aí uma outra pessoa vem, diz que sonhou tal coisa e me conta, e aí tudo foi se encaixando, até aí tudo bem. Aí nessa ocasião que teve todas essas, né, coincidências, né? Não são coincidências, né? São Deuscidência, né? E aí aconteceu tudo isso, aí teve um momento que eu estava sozinha em casa e comecei a lembrar disso tudo que aconteceu. E fiquei, né, bastante... Falei, nossa, como que ela conseguiu se comunicar comigo dessa forma, né? Fez tudo isso para eu entender, para eu receber de presente tal situação. E fiquei ali, né, pensando em tudo aquilo. E na hora que eu estava pensando naquilo tudo, eu lembrei da frase que eu anotei. Eu lembrei, falei, nossa, e aquele sonho que eu tive, que eu anotei? Uma frase, deixa eu subir lá, porque eu deixo esse caderno guardado no quarto, porque como geralmente isso acontece logo cedo, eu preciso anotar, né? Então já fica um caderno ali meio que estratégico. E aí eu lembrei, falei, eu vou procurar essa frase. Sabe quando te dá um estalo? E aí eu fui procurar esse caderno, comecei a folhear e, né, toda emocionada com todos aqueles acontecimentos que haviam acontecido naquela semana, né? Então, um dia antes, naquela semana, havia acontecido tantas sincronicidades, né? E aí tô folheando aquele caderno, lendo as coisas para ver se eu achava a frase, porque eu não lembrava exatamente como era a frase, mas eu sabia que se eu lesse a frase eu iria conseguir identificar que era aquilo que eu tinha escrito aquele dia. E aí eu tô lendo, na hora que chegou na frase, a hora que eu li a frase, parece meio que conectou. Ali na hora que eu li a frase, eu meio que entrei em transe, já me emocionei e na hora eu comecei a escutar uma voz falando comigo. E como eu estava, né, com o caderno já na mão e dentro do caderno fica caneta, a hora que eu comecei a escutar essa voz falando comigo, eu já comecei a anotar. Comecei a anotar tudo que eu estava recebendo de informação
e assim, extremamente emocionada, porque eu sabia que aquela voz que eu estava escutando era a minha cachorra falando comigo. E escrevendo tudo aquilo, extremamente emocionada. Então, assim, era uma voz que eu nunca escutei antes de ninguém, sabe? Quando eu falo voz que eu nunca escutei, é o timbre da voz, né? Era um timbre de voz que eu nunca havia escutado, mas eu sabia que era ela falando comigo. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando o animal tem o poder de se comunicar com você e ele vai usar a fala, porque é a única forma que você tem de entender o que ele está te passando, muitas vezes, tá? Então, esse fenômeno pode acontecer. Não é simples, não é comum. Esses daí é o mais aprimorado. O mais simples, o mais comum é somente através do sonho. Mas às vezes você precisa receber uma mensagem a mais e aí pode se desenvolver e você escutar a voz, uma fala, ok? Por quê? Porque como nós estamos aqui na Terra, é a forma mais comum que a gente tem de percepção, né? E aí aconteceu isso comigo. Ela me passou essas mensagens e aí a hora que cessou, né, a voz, cessou a minha emoção, né? O meu choro cessou porque era tão estranho, porque enquanto eu escutava, eu chorava de soluçar. E aí a hora que cessou a voz, cessou o choro. E aí eu fui caindo, né, em mim, assim, fui recobrando o meu normal. E aí a hora que eu olhei aquelas páginas que eu escrevi, aí eu fui passar limpo, porque você vai escrevendo você nem sabe o que você escreve, entendeu? E aí eu passei a limpo, a hora que eu fui passando a limpo, que eu escrevi, que eu li, aí eu vi que era uma música que eu havia recebido. E aí eu trabalhei em cima dessa música. Essa música está aqui no canal do YouTube, chama-se Pode Voar. E aí nessa música, eu trabalhei nessa música e entendi a mensagem que ela queria me passar, né? Que a mensagem que ela queria me passar era para que ela pudesse voltar para mim, eu teria que me desprender dela, eu teria que deixar ela ir embora. E se eu a deixasse ir embora, ela poderia voltar a me encontrar, né? Que talvez a gente se encontrasse, mas primeiro eu teria que deixá-la. E aí, quando eu recebi a música e li e entendi a música, aí eu entendi o meu sonho, o porquê que ela estava presa na despensa e eu escutava o raspar da patinha dela para eu abrir a despensa. É porque ela estava presa, né? Ela estava presa e assim... É porque é tudo simbólico. Então, assim, a despensa, né, mostra que ela está presa aqui. Não é que ela está presa na minha casa, não. É o meu sentimento que mantém ela presa nesta dimensão, ok? Então, aquele sonho primeiro foi o aviso. Só que eu estava num grau, assim, de dor tão alto que não só o sonho eu não consegui assim interpretar, né? Eu não consegui entender porque a minha negação de libertar ela era tanta que ela precisou dar um passo a mais, ela precisou falar, né? Ela precisou falar para mim, para eu tipo ter aquele choque e conseguir, sabe, me libertar mais um pouco, ok? Então, o seu animal, ele vai se comunicar com você, ele consegue, só que cada um é de uma forma, porque cada um está numa situação, cada um está numa vivência, né? Um outro fato que, assim, que é muito comum é a pessoa falar que viu o cachorro, né? Então, esse eu acho que é o mais comum de todos. Você, de repente, está ali na casa e aí você olha para o lado, você olha ali o cachorro, né? O seu cachorro ali... Você tem essa visão e aí você começa a pensar assim, tô imaginando, é coisa da minha mente, né? É engraçado como a gente tem essa necessidade de não acreditar no invisível, a gente tá ali com a percepção, só que nós negamos, né? Isso é coisa do mundo terreno, você não pode... se libertar e aceitar isso simplesmente. É interessante como a gente fica ali meio que, sabe, se condenando
Então a gente simplesmente não aceita essa situação, a gente simplesmente começa a achar, não, é coisa da minha cabeça, deixa isso pra lá, não tem como, é impossível. É possível sim, né? Então é muito comum a pessoa, ela virar, assim, olhar, ver flashes do cachorro, né? Ela vê. Então isso é muito comum. Ou de repente ela não vê, mas ela sente, tá? Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma comunicação de que ela é feita através de sentimento, de vibração. E essa vibração, ela é através do coração e não da mente. Então, por isso que esses assuntos são meio malucos, porque a gente tem que deixar a mente de lado, né, e seguir somente a vibração do coração. A vibração do coração é a vibração mais forte que existe no ser humano, é a vibração mais forte, é a que tem o poder de chegar mais longe. Então, quando nós estamos nessa situação, nós temos que nos conectar somente à vibração do coração. Por isso que é tão difícil, porque a gente tem que deixar essa parte da mente meio que de lado, e você imagina, a mente ela tá o tempo todo comandando a gente. Então, por isso que a gente entra nessas situações de ficar tentando cortar o que a gente está percebendo, porque a gente não quer ser taxado de maluco, né? Mas se você deixar isso aflorar, você vai ter essas percepções. E uma outra percepção, assim, uma outra coisa que eu já vi, né? É muito interessante. Isso não aconteceu. Não, já aconteceu comigo também, já. Você ter uma resposta porque você pediu essa resposta, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, às vezes a pessoa, ela tá ali naquele momento de dor, ela tá naquele momento, né, de tristeza, e aí de repente, por ela ser muito mental, ela não consegue ter esse encontro com o animal dela, então ela não consegue ver ele na casa, ela não consegue sonhar com ele, ela não consegue ter essa forma de encontro, mas ela pede um sinal. Então, uma vez eu vi um vídeo, foi muito lindo, que a menina, ela tava nesse momento, né, a cachorrinha dela havia falecido, então tinha que uma semana, e ela tava nesse momento, assim, de dor, e aí ela pedia um sinal de que ela falava assim, olha, eu quero só um sinal de que você está bem, né? Você pode me dar um sinal? Isso iria me confortar muito, né? Ela pedia, olha, isso iria me confortar muito. Se você me desse um sinal de que tá tudo bem, de que eu posso parar de sofrer, eu só quero um sinal, né? E aí, na hora que ela pede esse sinal, vem um beija-flor e pousa na cabeça dela, e o beija-flor fica ali, né, o tempo todo na cabeça dela ali. Então, assim, é lindo esse vídeo. E outra, qual a chance disso acontecer, né? Olha como é interessante. Então, você imagina, qual a chance de um beija-flor vir e pousar em você e ficar, aninhar aqui na sua cabeça e ficar, né? É quase que zero. Então, como é que você pode dizer que não existiu nada ali, que não existiu em nenhum momento, né? Ah, era um beija-flor adestrado? Né? Quantos beija-flores adestrados você já viu na vida? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que realmente foi uma mensagem, né? Foi uma forma do animal dela se comunicar com ela. Então, realmente, eles conseguem usar um outro ser que está presente aqui na nossa dimensão como instrumento para você se comunicar, que é aqueles médiums, né? Então, um espírito que quer se comunicar usa um médium, porque às vezes esse espírito está numa dimensão tão longe, ele já está numa forma que ele não consegue ultrapassar, né, uma das barreiras para conseguir se comunicar com você, porque ele já está muito distante, e o estar distante, isso não é ruim, é bom, né? Porque quanto menos dor, quanto você menos aprisionar ele, mais longe ele pode ir. E ele só vai poder voltar um dia depois que ele percorrer todo o caminho. Então, muitas vezes ele precisa te passar alguma informação, mas ele já está tão longe
que ele precisa utilizar um outro ser vivo aqui, mas que ele tenha uma, como é que eu digo, uma similaridade para te dar uma resposta, né? Então, eu achei esse vídeo maravilhoso. O que aconteceu comigo? Comigo, eu aqui nas minhas experiências, então aqui no livro, você até vê que tem uma borboleta amarela, né? Então, essa borboleta amarela, ela teve um significado bem interessante aí nas minhas experiências, porque era um símbolo também, né, da comunicação dessa minha cachorra, essa borboleta amarela. E eu lembro que teve um episódio, e aí foi bem interessante, falando agora, que nessa minha cachorra, ela reencarnou, né, ela voltou para mim, e esse episódio aconteceu praticamente 6 meses antes dela reencarnar. Então, por isso que ela já estava longe, por isso que ela precisou utilizar um outro ser para me mostrar que era ela que estava ali cuidando de tudo, me passando aquilo. Então ela precisou, hoje, agora que eu falando com vocês, que eu tô me tocando, que eu entendo que ela precisou, porque ela já estava longe, porque eu já havia liberado ela. Então ela estava pronta, né, para poder voltar, porque eu havia transmutado o meu sentimento. Então a verdade é essa, o animal só pode voltar quando você consegue transmutar o seu sentimento de dor, de falta em gratidão, tá? Aí o que me aconteceu? Teve um episódio que logo ao acordar, né, na hora que eu acordei, eu falei, tô com dengue. Mas assim, eu tava bem, tava normal, mas eu acordei e falei, tô com dengue. Por quê? Porque na hora eu escutei uma voz me falando, né? E você tá com dengue. Na hora eu tava acordando, eu escutei. E aí, conforme eu escutei essa voz, eu tô com dengue, na hora eu falei, conheço essa voz. Mas eu falei, mas não é possível minha cachorra me falar, né? Sabe quando que eu falei, a gente fica duvidando das coisas, né? Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Fui tocar meu dia e aí, poucas horas depois dessa informação, eu comecei a passar mal e febre. E aí eu falei, puxa, e aí eu estava num clube fazendo as minhas atividades, ginástica, essas coisas, né? E porque como eu tinha levantado bem, por mais que eu tivesse recebido essa informação, eu estava bem, eu fui seguir minha vida. Mas, 2 horas depois, começou os sintomas. E aí eu fiquei muito mal. E eu tinha que buscar o meu filho na escola. E aí, mas eu tava muito mal, eu tava com uma febre muito alta, eu nunca tinha sentido uma febre tão alta em toda a minha vida. E aí o que aconteceu? Nesse dia, eu havia tido um sonho, né? Antes de escutar a voz, eu sonhei que eu sofria um acidente de carro, que estava eu e meu filho no carro e eu sofri um acidente de carro. Sonhei isso e acordei com a voz dizendo que eu estava com dengue. Então, eu no meio daquela febre danada, tinha que buscar o meu filho na escola, porque eu estava no clube, eu falei, vou buscar ele para a escola, vou para casa, né? E aí vou deitar, tomar remédio e aí vou me cuidar. Mas eu tinha tido o sonho e mais o recado. E aí eu falei, nossa, não vou ignorar, jamais, não vou ignorar isso de forma alguma. Como que eu vou fazer? Tô com medo de ter, de repente, no meio do caminho que eu tô dirigindo, eu tô com medo, de repente, de convulsionar, porque eu tô com uma febre tão alta que eu tô com medo de convulsionar e, de repente, acontecer um acidente, né? E eu tinha muito mais medo de estar com ele no carro e isso acontecer, ainda mais que eu tinha tido o sonho, eu falei, não vou arriscar de forma alguma. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, na hora eu falei assim, vou escrever um bilhete, colocar um papel atrás no carro, né? No vidro do carro, avisando que eu estou passando mal para não terem pressa. E você imagina, era uma sexta-feira, né? São Paulo é um trânsito danado, as ruas são lotadas e o bairro lá onde eu vou buscar ele na escola é terrível. E aí, a hora que eu pensei isso, olha a probabilidade disso dar certo, né? Imagina, eu tô lá no clube, na portaria, você tem um papel, não tenho, aí passa um menino com uma mochila escolar na catraca e fala, você tem um papel para me arrumar e uma caneta? Aí ele tirou da mala e falou, um papel não tenho, mas eu tenho isso aqui, uma cartolina. Olha só que, né,
Porque tinha que ser uma cartolina, porque se eu colocasse um papel ali, ia ficar mole, então as pessoas não iam conseguir ler. E aí eu colei, escrevi na cartolina, né? Sem pressa, estou passando mal. E colei atrás lá do vidro, coloquei ali com aquele negócio lá que a palheta lá, coloquei ela ali, fixei, então ficou bem visível, aquela folha branca, dura, perfeito, porque conforme o carro ia andando, ela não ficou mexendo, ficou perfeito. E conforme as pessoas... E aí eu fui, passando muito, muito mal, fui. Mas aí o que aconteceu? Nisso, conforme as pessoas estavam atrás de mim, conforme eu ia andando com o carro devagarinho, fui atrasando tudo, né? As pessoas que acabavam lendo a mensagem, automaticamente as pessoas elas tinham um comportamento diferente. Na hora, essas pessoas já recuavam, já, né? Então foi tão interessante, porque assim, na hora que a pessoa lê aquela mensagem, no fundo, desperta uma gratidão na pessoa. Sabe por quê? Porque ela lê aquilo e ela fica grata por não estar passando mal. Olha que interessante. Então, esse é o verdadeiro sentimento da gratidão. Essa é a transmutação, entendeu? Então, ela lê uma coisa na qual poderia deixar ela numa situação irritada, porque tem uma pessoa lerda na sua frente dirigindo, né? Ela poderia ficar numa situação bem assim, irritada, mas não, sabe? É como se fosse um aviso para ela, né? E aí a hora que ela lê aquilo, ela fala, meu, eu não estou passando mal, eu estou bem. Então eu sou grato por estar bem, por hoje ser uma sexta-feira, por estar bem. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui, né, bem devagar e bebendo água e tava mal, mas eu fui dirigindo bem devagarinho, fui indo. E aí foi muito interessante, porque nisso se formou um comboio de carro atrás do meu carro. Ninguém ultrapassava, e aquelas loucuras que é São Paulo e moto passando no corredor e buzinando, nada disso acontecia, nenhuma moto buzinava, todo mundo, né, foi indo seguindo o meu carro e foi muito interessante. E aí, no fundo, sabe quando você sabe que é um aviso de alguém que é muito querido por você, que cuida de você, que tá com você? Então, assim, eu sabia que tudo aquilo aquele sonho, aquela voz que eu escutei, então eu sabia que era dessa minha cachorra, mas, né, eu tava guardada pra mim. E aí na hora que eu estou indo pra escola do meu filho, que tá esse comboio todo no meu carro, vindo atrás do meu carro, eu parei no farol, numa avenida extremamente movimentada, parei no farol, a hora que eu paro no farol, vem uma borboleta amarela no meu para-brisa e, né, pousa no meu para-brisa e logo segue voo. Então, na hora que aquela borboleta amarela apareceu, eu falei, obrigada, agora eu tenho certeza que é você. Então, ela precisou usar, né, de um outro ser para mostrar que era ela. Então, assim, ela já estava em uma dimensão tão longe que ela já não tinha mais como se materializar para mim no formato que eu a conheci, para eu ter certeza de que estava acontecendo isso. Mas eu tinha essa sensação, a voz que eu escutei, eu sabia que aquela voz era conhecida, então por isso que em nenhum momento eu duvidei. A hora que eu passei mal, eu sabia, eu falei, meu, eu tô com dengue. E foi tão engraçado que a hora que eu cheguei em casa, que eu fui deitar, que eu fui, né, me medicar, eu já falei pra minha mãe, eu tô com dengue. Falou, mas você não vai fazer exame? Não sei o que. Eu falei, meu, eu tenho certeza que eu tô com dengue, não se preocupa, porque me avisaram que eu tô com dengue, vou ficar bem. E assim, foi uma dengue terrível. Foi praticamente um mês, né? Lógico, depois eu fui fazer o exame porque eu tive problema de plaquetas, então teve que ficar monitorando. Foi assim, terrível, mas foi uma forma de comunicação, entendeu? Então, existe essa comunicação que a gente tem com eles. Então, cada pessoa tem de uma forma. Você pode, se você não tem essa sensibilidade, você pode pedir para que esse animal te dê uma resposta, e essa resposta vai chegar através de uma situação, né? Ele vai utilizar um outro ser para mostrar para você e você vai perceber, porque você pediu, entendeu? Ou se você tem essa sensibilidade, você vai sonhar, não duvide dos seus sonhos, não ache que é simplesmente um sonho, que não é, tá? Vocês estiveram juntos, vocês tiveram ali sim um momento de encontro, então não despreze esse momento.
você vai poder sentir o cheiro, a batida do coração, o peso dele em você. Então, todas essas formas são válidas. Ver é válido, sim. Então, não duvide dessas coisas, não ache que você está ficando maluco, não ache que isso é papo de louco, não ache nada disso. Simplesmente seja grato por você ter essa experiência. Eu, na verdade, eu amo essas experiências, é uma forma assim que eu me sinto super privilegiada, né, de ter esse contato, de diminuir a saudade. Então, eu gosto muito, mas enquanto você está tendo esse contato, você também está permanecendo, né, o animal preso. Você está mantendo aquele animal preso a essa dimensão, tá? Enquanto você está tendo esse contato, você ainda está mantendo ele preso. Mas tudo tem um tempo, né? Esse negócio de falar que o cachorro, que os animais reencarnam assim, ó, tá? Não é nada disso. Isso daí vale para animais que estão na selva, é outra situação, tá? Agora, um animal pet que tem uma missão dessa, um contato desse com o tutor, não é nada rápido não, tá? Não é nada rápido, existe todo um processo, né? Então é isso. Então eu falei, essa comunicação ela é através do sentimento, né, do coração, da vibração. Então ela não é racional. Então você pode ver, você pode sentir e você pode ouvir, ou pode vir para você através de uma situação na qual você pediu. Quando você pede para que ele te responda, para que ele se manifeste, vem através de outro ser. Às vezes para você é mais fácil de entender. Então cada um é um, né? E o seu animal, ele é seu, ele te conhece muito bem, então ele sabe da sua dificuldade, de como você é, então ele vai procurar a forma certa para se comunicar com você, certo? Então é isso. Se você quiser saber um pouco mais, você pode procurar o livro no Mercado Livre, tá? Os Cães e a Espiritualidade, de Simone Garotti. Aqui eu conto algumas experiências, é uma história muito bonita que você vai se emocionar. E é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o like e até o próximo vídeo.